Fala pessoal, Thiago Belotti aqui, estou mais uma vez com o Rodrigo, produtor de cinema, e dessa vez eu prometo que eu vou me esforçar para não interrompê-lo. E aí, tudo bom pessoal? Hoje eu vou... Pra quem não sabe, o Rodrigo... Pois é, pessoal, a gente acabou de chegar do cinema, a gente foi assistir ao filme nacional O Caseiro. A história gira em torno de Davi, interpretado pelo Bruno Garcia, um professor de psicologia que escreveu um livro no qual explica eventos sobrenaturais através da psicanálise. Uma de suas alunas, interpretada pela Malu Rodrigues, pede sua ajuda alegando que sua irmã mais nova está sendo assombrada pelo fantasma do antigo caseiro de sua propriedade que se suicidou anos atrás. A direção é do Júlio Santi e na movimentação de câmera você nota várias referências ao trabalho do Kubrick. Ele gosta de tomadas longas, ele faz muitos tracking shots em ambientes fechados, ele também gosta de ficar nos atores, diálogos longos, é um bom trabalho de câmera. Já em relação à direção de ator, a inexperiência do diretor é muito notável aqui porque ele não soube dirigir os seus atores. O Bruno Garcia até que segura o seu personagem relativamente bem, mas ele é muito pouco expressivo. Para ser um cara que tinha que estar investigando elementos paranormais, ele não parece estar intrigado pelo que está acontecendo, ele não parece estar assustado, ele não parece estar curioso, ele é muito monotônico e isso se espalha para o elenco inteiro. Por exemplo, o Leopoldo Pacheco faz o pai da menininha que supostamente está sendo assombrada e num dos primeiros diálogos ele senta ao lado do Davi e conta para ele que ele perdeu a mulher e a saudade que ele tem dela e você não vê nada. Você não vê medo, você não vê preocupação, você não vê apreensão, você não vê tristeza, você vê um robô falando. Isso se aplica a todos os personagens. Quando a menina vai pedir ajuda pro professor, ela acha que a irmã dela tá sendo agredida. Pode ser pelo pai, pode ser por um fantasma, ela não sabe, mas cadê a ansiedade? Eu gostaria que o senhor me ajudasse, porque eu acho que o fantasma do caseiro está machucando a minha irmã. E você fala, aí você pode... Tem alguns personagens, realmente, alguns atores que não conseguem demandar ali dramaticamente uma informação, um sentimento, eles ficam aquém do que deveria pro filme para criar essa atmosfera. Tem uma personagem que realmente atrapalha, porque ela não é uma boa atriz e incomoda toda vez que ela tem o uso dela, né, na trama, incomoda quando ela tem um diálogo. Mas o personagem central, que é o Davi, interpretado pelo Bruno Garcia, ele consegue carregar bem a dúvida do personagem inicial até ele chegar na chácara, no local onde mora a família que ele vai investigar, digamos assim. Ele não é um investigador, mas acaba que ele é um cara interessado naquela história a partir de elementos que a personagem da filha entrega pra ele. Ainda sobre o elenco, eu inicialmente achei a personagem mais interessante do filme a Denise Weinberg, ou Weinberg. A personagem me parecia intrigante. Eu acho que tem alguma coisa ali, em termos interpretativos, é a melhor atriz do elenco. Achei que ela foi jogada fora. O potencial dela é meio que desperdiçado. Você falou um pouquinho de criação de dúvida, a gente entra na questão do roteiro. Uma coisa que o roteiro faz bem, que a gente conversou, é que ele não é expositivo demais. Então muitas vezes ele faz uma pergunta para alguém, para uma das crianças, e uma resposta que explicasse a trama seria a maneira mais fácil de falar para o público aquilo que ele precisa saber, e o filme retrai essa informação muitas vezes. Então ele consegue criar um suspense nisso, né? Outra coisa que o roteiro faz bem é criar um mistério central. Eu estava investido nesse aspecto do filme. Quem é o caseiro? O caseiro existe? Ele é um fantasma? Eu não pulei fora do filme porque eu queria saber a resolução do mistério e ainda matei antes da hora. Você viu que tem uma hora que eu falei pra você, vem cá! E era exatamente o que eu estava pensando. Então, 10 segundos. Mas foi antes. Antes da revelação eu matei. Eu falei... isso nunca é bom. Se alguém do público consegue matar é porque você não fez o seu trabalho. Ele foge dos sustos baratos, mas ele não é isento de clichês. Da menininha, da boneca, do balanço. Então, você bate o olho e você fala, é familiar, é super familiar. Mas acaba que esses elementos, como você falou, do balanço, da boneca, eles têm um contexto um pouco mais inteligente do que a maioria dos filmes que a gente normalmente, principalmente o mercado americano, empurra muitos filmes assim. Por exemplo, o balanço poderia ter uma função, mas ele acaba sendo utilizado de outra maneira. E a boneca, sim, está dentro de um elemento, mas ele também constrói ela como lá no final, demonstrando que aquilo tem uma importância para uma personagem. Tem uma quebra, né? Que não é a personagem que normalmente carrega ela. Um filme de terror, ele precisa me assustar. Esse filme não me assustou, tudo bem. Já que o filme de terror não vai me assustar, ele precisa me engajar com seus personagens. Isso é muito difícil de fazer aqui, porque o trabalho de ator é terrível. Então ele tem que me engajar com o seu mistério.
E como eu falei, ele faz isso o suficiente para eu não pegar no sono, mas não a ponto de me deixar grudado na tela. Para mim, o filme me prendeu a atenção desde o início, como eu falei, da cena inicial, porque ela é muito bem construída pela movimentação da câmera, pela construção também do local. A locação é muito bonita visualmente. Ela tem um local frio, eu não sei exatamente onde é que eles filmaram, mas você percebe que aquele clima ajuda no soturno da história, né? Ele consegue construir ali uma tensão por ter a névoa. No momento que você acha que talvez vai ter um susto óbvio, o barulho dá assim, esse entendimento, mas o que aparece logo depois do barulho é que é interessante. Você fala, caramba, o primeiro plano do filme também é muito bonito, quando tem a lagoa e o barco. Claro que não é algo espetacular, como faz uma Invocação do Mal, que tem um movimento de câmera muito mais... Você vê uma decupagem, um pensamento de que a câmera é funcional dentro da relação do espaço ali, para apresentar personagens ou para omitir informações. Esse filme tenta fazer isso, mas você percebe que dentro da escala de produção que esse filme permite, ele consegue construir isso dessa maneira, com esse movimento, com a fotografia, com a disposição dos personagens, ela se movimenta bem. O filme ainda tem umas sacadas boas de câmera, quando não chega a ser uma quebra da quarta parede, mas é quase. Eu não tinha visto isso em muitos filmes de terror, onde ele corta para uma subjetiva, mas é uma subjetiva se você partir do princípio que tal coisa está acontecendo. Exatamente. Então ele faz isso em dois momentos. Eu falei, nossa, que interessante. Você nota um trabalho de câmera, mas ela não se faz excessivamente presente. A trilha sonora desse filme é um problema porque ela parece estar compensando pela falta de medo que o filme proporciona. É uma trilha que está presente o filme inteiro. É um filme com pouquíssimos momentos de silêncio. Eu senti falta de cenas silenciosas. Tá, a música está querendo me assustar, mas o que está acontecendo em cena não é assustador. É importante uma trilha sonora casar com o que está sendo visto, e isso não acontece nesse filme. Resumindo, é um filme bonito, ele é bem produzido, e ele tem, assim, a meu ver, um elemento só que me prende, que é a grande dúvida. Não é suficiente para me fazer gostar do filme. Eu não saí satisfeito do cinema, eu estava cansado, eu estava entediado, eu não fiquei assustado e eu não estava investido em nenhum personagem. Não consigo recomendar o filme. Nota 4.6. Eu fiquei entretido com a história. Eu fiquei curioso para saber como é que seria o desenrolar. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, que pelo menos eu tinha até comentado com você, que foi a história sobre o caseiro. A criação desse personagem, pra mim, se tornou muito interessante, porque é um personagem que eu vejo, se esse filme fizesse muito sucesso, que não vai ser o caso, se fosse um filme de serial killer, um filme... Ia ter a origem. A origem, né? Esse seria a origem do caseiro, e possivelmente poderiam ter outros filmes. Claro que... Só completando, sem querer te interromper, acho que até aqui eu fiz um trabalho respeitável de não entender, porque senão eu vou esquecer o que eu queria falar. O filme não é um slasher, né? Sim. Fosse ele um slasher, a gente poderia, isso aí eu preciso concordar com ele, a gente poderia ter um Jason brasileiro, um Freddy brasileiro, mas você falou e não deu a nota. A galera reclamou no último vídeo pedindo nota, cara. O Rodrigo tem que dar nota. Eu acho difícil também dar nota, não sou um professor para ficar dando nota pro trabalho dos outros, mas... pensando no canal e para que as pessoas tenham um entendimento de se vale a pena ou não gastar o seu dinheirinho para assistir um cinema que hoje em dia é caro, eu daria uma nota 7. Eu indico. Eu não, mas enfim, faz parte da vida. Então, Rodrigo, obrigado pela contribuição mais uma vez. Deixem comentários. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.